Olá amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos começando os nossos estudos sobre os livros de rei. Eles dão continuidade ao primeiro e segundo livro de Samuel, aonde nós vimos o final do regime tribal e o início da monarquia, com os seus dois primeiros reis, Saul, que é um rei de transição, e Davi, que implanta definitivamente a monarquia, mas não a monarquia tributária, aquela que cobra impostos do povo. Somente no final da sua vida é que ele vai fazer um recenseamento para isso. Agora nós vamos olhar o terceiro rei e todos os outros reis, para que possamos entendê-los bem e assim compreendermos o momento político e econômico do povo e, claro, a ação dos profetas, porque sem entendermos a monarquia, não conseguiremos entender bem os livros proféticos. Peçamos que a Trindade Santa nos acompanhe em nossos estudos. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu positivinho e o comentário. E claro, compartilhe com amigos e familiares que gostam de estudar a Palavra de Deus. Originalmente, primeiro e segundo livro de Reis formavam um volume só. Mas nós temos 22 capítulos no primeiro livro de Reis, com 817 versículos. E no segundo livro de Reis, 25 capítulos com 719 versículos. São 47 capítulos nos dois livros, com 1536 versículos. Grande. E aí optaram por dividido. Na Bíblia de Jerusalém, a ordem dos livros muda, o primeiro e segundo livro, porém a divisão eles fazem como um livro só. Porque os dois livros continuam muito ligados no mesmo assunto, que é justamente a ação dos reis, em momentos distintos. Te convido a abrir a sua Bíblia e você vai ver. No primeiro e no segundo capítulo do primeiro livro de Reis, você tem a sucessão de Davi. Com, no início do segundo capítulo, o testamento e a morte de Davi. Davi aí, por causa de uma série de coisas, vai acabar falando assim, Salomão. Já no terceiro capítulo, nós vamos ter história de Salomão, o Magnífico. Todos os reis escolhiam algo para deixar para a posteridade. Davi foi os seus salmos. Salomão vai ser a sua inteligência. Então você vai ter dos capítulos 3 até o 11, Salomão. Falando do Salomão construtor, do Salomão mulherengo, com mais de 1000 esposas, do Salomão do luxo e do Salomão dos altos impostos, aonde o povo sofria muito. No capítulo 12, nós já entramos no cisma político. Paramos e entendamos. Nós temos, na monarquia de Israel, os 3 primeiros reis governando sobre o norte e o sul. Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre, o povo estava esgotado por causa dos altos impostos e da baixa qualidade de vida, da insegurança e de tudo que a monarquia não conseguia trazer de bem para o povo, cobrando altos custos do povo. Então nós temos o norte falando assim, não queremos, e rompendo a unidade política com o sul. Então, a partir do capítulo 12 de primeiro livro de Reis, nós temos os reinos divididos. A divisão vai estar no capítulo 12 e 13. Já no capítulo 14 até o final, no capítulo 22, nós vamos ter não a ordem dos reis, mas os ciclos de alguns profetas. Então, quando você pega sua Bíblia, no capítulo 14, os 2 reinos até Elias, o profeta Elias. Então, você vai ter um revezamento entre reino do norte e reino do sul, às vezes 2 do norte, vai se revezando entre Judá e Israel, falando desses reis. Já no capítulo 17, nós vamos ter o ciclo, a grande seca. No capítulo 19, Elias no Horebe. No capítulo 20, guerras contra os arameus. Depois, a tão famosa vinha de Nabote, ou seja, como que a monarquia expropriava as pessoas de suas terras. E
Já no capítulo 22, uma nova guerra contra os arameus, e assim vai até você chegar no segundo livro de Reis, que simplesmente começa assim, segundo livro de Reis, depois da morte de Acabe. Mas se você olhar pela Bíblia de Jerusalém, os tópicos não começam do primeiro, eles simplesmente seguem a ordem. Ciclo de Eliseu. Aí depois ele vai falar de alguns milagres de Eliseu. Já no capítulo 5, a cura de Naamã. No capítulo 6, a guerra contra os arameus. E aí volta a falar um pouco de um rei do norte e do sul. E já no capítulo 9, a história de Jeú. E isso vai persistir por todo o livro, falando do ciclo de um profeta e de reis, até que termina o livro. O que nós temos de importante aí? Entendermos como que o livro foi estruturado. Vimos. Mas tem algo muito importante que nós temos que salientar, que vai marcar toda a monarquia. Quando você pega em Salmos, o segundo Salmo, do versículo 2 até o versículo 9, nós temos algo que nós denominamos filiação divina dos reis. Leiamos para entender. Os reis da terra se insurgem, e unidos os príncipes enfrentam Yahvé e seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri, o Senhor se diverte à custa dele, e depois lhes fala com ira, confundindo-os com o seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Ou seja, o rei, ele é filho predileto, quase que exclusivo de Deus. Então aqui nós temos que entender que todos os reis de Israel, eles governam como se fosse mandado por Deus, instituído por Deus, colocado lá por Deus, e tudo que eles fazem, ninguém pode questionar, porque eles estão falando em nome de Deus. Isso é bem claro. No versículo 7, publicarei o decreto de Yahvé, e ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade, tu as quebrarás com um cetro de ferro. Aqui nós temos claramente o texto colocando como que o rei está nas mãos de Deus. Nós já vimos isso um pouquinho lá atrás no livro de Provérbios. E tudo que o rei faz é Deus quem manda. O rei é apenas um servo de Yahvé. Isso criava um problema para o povo. Como que você vai questionar alguém que é enviado de Deus? Porém, Deus não envia lobos para o povo. Ele envia pessoas que vão fazer o bem. E os reis não fizeram isso. Com Davi, no início foi tranquilo porque ele fez a expansão do território e não cobrou impostos. Salomão, o seu herdeiro, já colocou impostos duríssimos. Roboão, filho de Salomão, falou assim, precisamos para manter nossos luxos mais impostos. Até que o povo faz pum. E o norte se desvencilha politicamente e religiosamente do sul. Eles vão criar os seus santuários do norte, Dan e Betel, e vão ter a sua capital, Samaria, e vão deixar completamente o sul, com a tribo de Judá e Jerusalém, e o templo, que foi montado por Salomão, como algo do qual eles não queriam. Está lá por Deus se praticar a justiça. Porém, se não praticar a justiça e o que é bom para o povo, não é alguém enviado de Deus. Portanto, nesse estudo de primeiro e segundo rei, nós vamos olhar isso daí. Como que esses reis agiram. E nós vamos ver, em grande maioria deles, que eles fizeram o que é mal aos olhos de Yahvé. Precisamos entender que o livro de primeiro e segundo reis não vai fazer uma análise política, mas uma análise religiosa. Permitiu a idolatria? Mau rei. Combateu a idolatria? Um bom rei. Mas nós vamos ter, através dos ciclos dos profetas, a questão das injustiças. No nosso próximo estudo, nós vamos começar a olhar o primeiro capítulo do livro de 1 Reis. Paz e bem!